Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Live do meio-dia com o Rafa. Terça-feira, meio-dia, eu tô sempre por aqui. Terça sim, terça não, a outra também, e assim a gente vai. Boa tarde, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E para quem não se identifica com gênero nenhum, bem-vindes. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês que já entraram aqui, Ivan, Jéssica, Iro, Marília, Wildson. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Só dá um feedback pra mim. Oi Dani, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Edilane, Marília colocou que sim, que tá tudo certo com o meu áudio. Muito bom. Queridos, agradeço muito a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Você chegou aqui pela primeira vez? É a primeira live que você está participando ao vivo, assim? Primeira live comigo? Ou você já participou? Se é a sua primeira live, escreve para mim, é a minha primeira live. Só para eu saber quem é que está aqui, o público que está aqui, para eu poder ver o que eu falo. Porque senão daí eu vou falar coisas que ninguém está... Né? Você acabou de chegar e aí eu preciso me apresentar um pouquinho, né? Tem que ter esse respeito, essa educação. Bom, queridos, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Bardini. Eu sou terapeuta quântico. O Iro colocou que é a primeira vez dele. Querido, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo. A Edilane colocou, já te admiro há meses. Eu acredito que você tenha ouvido os podcasts, né? Autoconhecimento Liberta. São podcasts realmente incríveis. Quando eu gravei, assim, eu gravo no momento que eu estou muito inspirado. E essa inspiração vem de Deus, sabe? É a inspiração do coração. Quando a gente comunica com o outro e já pega essa dica, tá? Se você está dentro da sua empresa, na sua família, com os seus amigos... se você tem que falar com seus clientes, pega essa dica. Quando você fala de um lugar que o teu coração fala por você, é aquele negócio, você está falando e nem sabe o porquê que está falando sobre aquele assunto. Cara, esse movimento verdadeiro, eu falo que é a presença de Deus em nós, se manifestando, porque tem algo de bom para você e para o outro que está ali ouvindo. Então, quando você comunica desse lugar... Você não tem como dar errado a sua comunicação. Muitas vezes a gente está buscando uma comunicação mais assertiva, né? O que significa comunicação mais assertiva? Aquilo que eu falo, ela chega e a pessoa entende o que eu quero falar, né? Então, para isso acontecer, na minha experiência, é quando essa comunicação vem do coração. Então, todas as comunicações, todos os podcasts que estão ali no Spotify, Autoconhecimento Liberta, é do coração, é um momento que eu estou muito inspirado, é um momento que eu compartilho com você, né? Então as pessoas se tocam por aquele momento, porque tem verdade, né? E a verdade nos toca no nosso íntimo, né? Naquele lugar que nós já nos conhecemos. Bom, lembrando você que aqui é só um reencontro, você já me conhece há muito mais tempo do que você imagina. Nós estamos conectados há muito mais tempo e isso é só um reencontro. Seja muito bem-vindo, é um prazer reencontrar você. E é um prazer receber você aqui no meu Instagram. Então, convido você a dar uma olhada nos posts, nos feeds, nas lives. Tem muito conteúdo bom. Essas últimas semanas, que agora que passou, entre quinta, sexta, sábado, se eu não me engano, foi esses 3 últimos dias, eu senti vontade de gravar uma sessão terapêutica. Não é uma coisa que eu faço com frequência, porque eu acho que é um momento muito íntimo da pessoa, né? E meu também. Só que naquele dia eu decidi gravar. Eu falei, nossa, eu vou pôr pra gravar aqui, vamos ver o que acontece. E foi muito bom eu ter gravado, porque surgiu tanta reflexão. Dentro de uma sessão surgiu tantos temas que ajudou tanto aquela pessoa que estava ali naquele momento, que eu falei, olha que legal, eu posso usar disso para compartilhar. Então, se você viu os últimos posts, foi de sessão terapêutica. Então, se você quer saber um pouquinho como sentiu a energia da sessão que é comigo, depois você dá uma olhada nesses 3 últimos posts que eu postei. Sejam bem-vindos, Bruno, Eliane, Douglas, meu parceiro querido, meu irmão. Douglas Almeida faz um trabalho lindo de cura com a música,
Tem a dupla dele com o irmão, Márcio Douglas, opa, metendo o pé em tudo. Segue ele lá também, pessoal. Bom, vamos lá para nossa live de hoje. Qual é o tema da live de hoje? Essa semana, no meu story, semana começou hoje. Nesse final de semana, não me lembro agora quando foi, eu falei um pouquinho com vocês, compartilhei lá com vocês, sobre o soltar, o confiar na vida, em Deus. Foi essa palavra que eu usei, confiar em Deus. Nós temos uma questão religiosa, né, que fala assim, entrega para Deus, né? Então, eu falei um pouquinho disso nos stories. E aí eu senti de vir falar com você um pouquinho hoje desse lugar de entrega total. Como é que eu acesso esse lugar de confiança, de entrega, de não tentar controlar as coisas? E quando eu falo não tentar controlar as coisas, ela não é só externo, tá? Ela é interno também. Quantas coisas dentro da sua própria mente você tenta controlar? Controlar o que pensa, controlar o que sente, né? De repente você está conversando com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua mãe, com a tua namorada, não importa. Falou uma coisa que estressou você, aí começa a vir pensamentos negativos daquela pessoa que você ama tanto. E aí aqueles pensamentos ficam te dominando, te consumindo energia, né, que você fica cansado. Se isso acontece no começo do dia, chega no fim do dia você está cansadíssimo, né? Ou se começa na noite, às vezes você nem dorme, ou dorme pensando naquilo, acaba sonhando com aquilo. Você se identifica com isso que eu estou falando? Você já passou por isso? Passa por isso? Essa tentativa de controle interno, esse controle mental? Se você já passou por isso, se você percebe isso, eu gostaria que você escrevesse para mim. Sim, eu conheço, sim, eu passo por isso, tá? Interagem comigo aqui, eu gosto de que vocês me respondem, porque se vocês me respondem, eu sei que eu tô conectado com vocês, eu gosto dessa conexão. Eu queria ver todo mundo assim, mas não dá. Então eu gosto dessa conexão. Então eu vou pedir para você já percebeu, você já se identificou com esse movimento? Tentar controlar, a gente não tem aquela capacidade de soltar, de confiar 100%, e principalmente quando diz respeito a dentro de nós. E aí eu trouxe aqui o exemplo da nossa mente. De repente vem um pensamento muito negativo e abre uma rede para outro negativo e outro negativo, vai fazendo assim, ó, uma rede, que nem uma rede de informática, uma rede de internet. Tá chegando as respostas aqui, ó. Corretor, a Rose colocou eu, Edilane eu, Marília muito, Juliana muito, Andressa, ótimo. Bom que vocês estão comigo e é isso, bem-vindas, bem-vindos ao clube. Isso é normal. A Patrícia, daí que descobri que sou ansiosa por causa desse controle. Ah, Patrícia. E aí, Patrícia, eu já vou pegar um pouquinho esse seu assunto de ansiedade, porque por causa desse controle, na verdade, essa necessidade de controlar os pensamentos, e não só os pensamentos, mas também as coisas fora de nós. Pode ser que vocês que estão aqui me acompanhando, já tem um estudo, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um estudo, tem uma caminhada, já leu livros, já viu filmes, já deu uma pesquisada, né? E às vezes chega aqui com um monte de coisa já na mente, né? Então, talvez você já chegou no ponto de soltar o controle externo. Talvez você já chegou nesse ponto. Você talvez já tenha entendido que, nossa, realmente controlar minhas filhas não funciona, controlar meu marido não funciona, controlar meu dinheiro não funciona. Funciona administrar o dinheiro, é diferente. Mas controlar se eu vou conseguir vender, se eu não vou conseguir vender. Controlar o que as pessoas pensam. Uma das coisas que a gente quer controlar muito lá fora é a nossa imagem. Como que as pessoas vão me ver. E quando as pessoas têm um olhar negativo para mim, né, olha para mim e me julga, me condena, me critica, seja lá o que for, negativamente,
nós entramos num processo de frustração, porque, nossa, o que é que eu estou fazendo de errado? E não tem nada de errado que você está fazendo. É porque realmente nós não podemos controlar nada que está fora e também não conseguimos controlar nada do que está aqui dentro. A nossa mente, ela funciona sozinha. Então, pegando um pouquinho da Patrícia, descobri que sou ansiosa por causa desse controle. Esse controle, exato, essa tentativa, Patrícia, de controlar o que você pensa, eu só quero pensar positivo, eu só quero pensar coisa boa. Essa tentativa de ficar só de um lado da coisa, porque entenda que a vida, ela é uma balança. Escuta, porque isso vale ouro. É muito simples o que eu vou falar, mas vale ouro. A vida é uma balança. A vida, ela tem o lado bom, o lado ruim. O lado certo, o lado errado. A paz e a guerra. A ansiedade, a calma e a ansiedade. A vida lá fora, ela é essa balança dual, chama dualidade, ok? Dentro e fora, ok? Luz e sombra. Essa balança é a vida. Tudo que está fora está dentro. Isso é uma lei hermética. Tudo que está fora está dentro. O que isso significa? Que dentro de você, quando eu falo dentro de você, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha mente, é assim: dentro de mim, bom, eu aqui dentro desse corpo, eu. E quem sou eu? Eu vou me identificar com os meus pensamentos, com a minha opinião, com o meu nome, com a minha história, com as minhas memórias, ok? É a primeira coisa que eu falo, eu sou o Rafael. Quando eu falo eu sou o Rafael, junto disso vem toda a história do Rafael, tudo que eu vivi no meu passado. Você é a mesma coisa. Então, dentro de você, na sua mente, nos seus pensamentos, eu vou chamar aqui de essa consciência que habita teu corpo, que é você, né? Existe também dentro de você essa balança da polaridade. O bom, o ruim, o certo, o errado, o positivo e o negativo. Então, nós estamos tentando. Aí quando vem a Patrícia falando, né? Eu sou ansiosa. Patrícia, desculpa assim pegar você, mas é porque eu estou usando você como um experimento, como exemplo, na verdade, tá? Pessoas lindas que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar um pouquinho do poder do soltar, mas antes eu estou falando um pouquinho com a Patrícia ali, né? Com nós, na verdade, sobre esse lance da ansiedade. Então, dentro de nós também temos essa balança, bom, ruim, certo e errado, feliz, triste, em paz, ansioso, despreocupado, super preocupado, leve, pesado, dentro de nós. Não só lá fora na vida, mas dentro de nós também somos essa balança o tempo todo. E aí, por que eu falo que vale ouro? Porque muitas vezes nós não aceitamos isso. Na verdade, nós somos condicionados a não aceitar. O que eu quero dizer com condicionamento? Você quando nasceu, você não sabia absolutamente nada sobre nada. Nem nome você tinha. Mas você já existia ali. Um bebezinho. Mas não tinha nome, não tinha CPF, não tinha RG, não tinha história, não tinha nada. Não sabia nada. Um computador sem nenhum programa. Aí a sociedade, a família, os seus cuidadores foram colocando um programa dentro de você. Foram te ensinando. O ato de ensinar é o ato de colocar um programa, né? Então, esse programa que foi colocado, um deles, infinitos programas, mas um deles é que você sempre tem que ser o bom. Você sempre tem que ser o positivo. Você sempre tem que ser o bonito, você sempre tem que ser o legal, você sempre tem que ser o bonzinho. Aí você tem as histórias de contos de fadas, que fortalece essa crença. As histórias de contos de fada nos fala que o herói, o bonzinho, o certinho, o bonito, o príncipe, a princesa sempre vence. O feio, o pobre, o preto, agora estamos incluindo mais, mas o feio, o pobre, o bravo, o malvado, ele sempre se dá mal. Dessa forma,
nós fomos programados. Lembra, a balança, ela existe. Então, do mesmo jeito que existe dentro de você a princesa linda, inteligente, fofa, doce, meiga, que assobia os passarinhos vêm, isso existe dentro de você como mulher, e como homem é o príncipe, aí você só troca aí a figura, o gênero, ou qual você se identifica. O oposto também vai existir dentro de você, que é a bruxa, que é o vilão, que é o Thanos, sabe? Dos Vingadores, né? Dentro de nós vai existir sempre essa polaridade. A balança sempre vai fazer isso aqui dentro de você. Escuta bem, dentro de você. E nós fomos condicionados, então, voltando, ou melhor, continuando, nós fomos condicionados que nós não devemos ser o quê? O lado ruim, o lado sombra, o lado mal. Por exemplo, você não pode sentir raiva, porque raiva é feio, então está do lado negativo da balança. Você não pode sentir medo, porque medo te paralisa. E você não pode ficar parado, que é o lado negativo da balança. Você tem que estar sempre em movimento. Você não pode sentir tristeza, não fica assim. Não precisa ficar assim. Mas eu já estou assim. Aí o que acontece? Não fica com raiva, eu já estou com raiva. Não fica triste, eu já estou triste. Não sinta medo, eu já estou com medo. O que nós fomos aprendendo que não devemos ser o outro lado, temos que ser o lado só bom da balança. Com isso nós entramos num processo de frustração. Eu fico frustrado comigo mesmo. Aí é onde vem a baixa estima. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom cristão, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom humano, eu não sou um bom homem, eu não sou uma boa mulher, eu não sou bom, eu não sou legal, eu sou um problema, o problema sempre sou eu. Aí a gente começa a entrar num processo de vitimização. Respira, vai lá. E deixa tudo isso tocar você. Não fica tentando entender muito. Reconhece todos esses movimentos? Eu descasquei aqui. Então, a ansiedade, ela vem da não aceitação de que nós somos essa balança. Então, é por eu tentar controlar tudo o tempo todo, porque o controle a gente não tem. Não tem como você controlar essa balança. Não tem como você falar para essa balança, para de balançar. Eu tenho uma analogia para isso. A vida, ela é um biorritmo. Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Quem que conhece esse ritmo? Você já deve ter percebido o que eu quis dizer com isso. É os nossos batimentos cardíacos. Enquanto tem altos e baixos, o que significa para a medicina? Tem vida. Quando está numa linearidade, morte. Então, enquanto você estiver vivo, você vai ter esse altos e baixos, ou seja, a balança sempre vai continuar se movendo. Então vai ter dia que você vai acordar que você vai estar lindo, maravilhoso, paz com a vida. Vai ter dias que você vai acordar que você vai estar de ponta cabeça, com os cabelos tudo esquisito, tudo dando errado, parece que tudo vem como uma avalanche. Isso é a vida. Então aceitar essa instabilidade da vida, a vida não tem estabilidade, não existe estável na vida. Tudo é dinâmico, tudo é constante, nem a bolsa de valores é estável. Ela sobe e desce, só. Claro que não desse jeito, né? Ela vai subindo, ela cai, ela vai subindo, ela cai, ela vai subindo, ela cai. Tudo é assim. E tem uma matemática que prova isso dentro da ciência que chama teoria do caos. A teoria do caos, a vida é um pêndulo. Um pêndulo que você não tem como prever qual é o próximo movimento dele. É muito incrível. E aí, a partir desse movimento instável da vida, por que gera ansiedade em muitos de nós? Porque nós estamos tentando parar essa balança, mas a balança não para. Quem tem que parar é você. Escuta o que eu falei. A balança da vida não para. Você fica lá, bom, ruim, certo e errado. Sabe quando você tem uma opinião? Quando você tem uma opinião sobre alguma coisa, você está de um lado bom da balança ou do lado ruim da balança, já percebeu? Se você considera que você é certo, que você é de boa índole, se você considera que você é uma pessoa inteligente, saudável, próspera,
melhor do que outras pessoas, mais evoluída. Você vai estar usando a balança do lado bom, então você vai estar pesando para um lado da balança. Você está escolhendo ficar de um lado da balança. Quando eu fico de um lado da balança, o que acontece com o outro? Ele sobe, ele aumenta. Por quê? Porque eu estou escolhendo um lado só. Então, você ficar tentar parar a balança para que ela fique só de um lado, é impossível. Porque vai vir a vida e vai fazer assim, ó, para trazer equilíbrio. O Douglas falou alguma coisa sobre equilíbrio, que eu só bati um olho no equilíbrio. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o que ele escreveu. A vida não é sobre equilíbrio, a vida é sobre equilibrar-se. Olha lá, é isso, né? A vida é você... Então, a vida sempre vai fazer esse movimento da balança, tá? Bom, ruim, certo e errado. Lá fora de você, olha para fora. Nesse exato momento, você está aí numa situação boa na sua vida, porque você está aqui assistindo minha live. Você tem internet, você deve estar num lugar de sombra, você deve estar dentro do seu carro, da sua casa, do seu trabalho, não sei, você deve estar com o tempo tranquilo para estar assistindo essa live. Se você está com o seu tempo tranquilo é porque você não tem tanto problema financeiro, suas contas estão pagas, sua alimentação já comeu, você está bem, com a barriguinha só está cheia. Se você estivesse com fome, você não estaria assistindo essa live, ou estaria comendo. Tem gente que faz isso. E tudo bem, só estou comentando o seguinte. Nesse momento está tudo bem com você, está tudo bem comigo. Só que nesse exato momento, lá fora, em algum lugar desse planeta, tem uma coisa muito ruim acontecendo. Tem uma pessoa muito naquilo que nós chamamos de negativo da coisa. Então, nesse exato momento, a vida continua a se movimentar. Bom, ruim, certo e errado. E pode ser que daqui 2 semanas, um dia, 1 hora, aquela pessoa que está passando por um desafio agora, ela vai estar no auge e você vai estar passando pelo processo de desafio. A balança vai estar pesando para o seu lado. Então, essa é a dinâmica da vida. A vida ela não para, a vida ela sempre está nessa dinâmica. E dentro de nós é a mesma coisa. E quando nós tentamos parar essa balança, nós criamos em nós uma coisa chamada resistência. Ansiedade. A ansiedade é uma consequência da resistência. Eu resisto, eu não quero o que está acontecendo. Está acontecendo uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, roubaram o meu computador dentro do meu carro. Essa é uma história que já aconteceu com várias pessoas, não é uma história minha, só estou usando como exemplo, mas vamos pensar assim, roubaram o meu computador do meu carro. Eu não aceitar isso, o que vai acontecer na minha cabeça? Eu vou ficar assim, ó, eu fui roubado. Eu não deveria ser roubado, porque isso não deve acontecer. Aí eu vou ter raiva do assaltante, aí eu vou ficar pensando coisas negativas dele, aí eu vou ficar desejando a morte dele, eu vou desejar que ele bata o carro, eu vou desejar um monte de coisa negativa para ele. Eu vou vibrar numa vibração muito baixa, e aonde eu vibro eu atraio. E eu vou ficar nesse processo porque o meu computador, eu vou sofrer porque o meu computador... Aí, qual é a verdade do fato? Não é mais seu esse computador agora é do ladrão. Quer você acoste disso ou não? Quer você concorde com isso ou não? Ah, uma pessoa morreu. Morreu não é a palavra que eu gosto de usar, mas desencarnou. Ou seja, alguém morreu da minha família. Ai, porque morreu? Não deveria morrer. Não estou dizendo que a gente não vai sentir a dor, é diferente. Mas esse estado de não aceitação, eu sei que eu falei de um tema mais delicado. Né? Mas é a mesma coisa. Mas vamos voltar para o computador que fica mais leve para a gente fazer a experiência. Então, meu computador não é seu computador, é do bandido, é do ladrão. Agora o computador é dele, quer você goste ou não, quer você concorde ou não. Quando você resiste a essa verdade, qual é a verdade? A verdade é o computador é dele, era meu. Agora ele roubou, é dele. Então a verdade é, esse computador é dele. O carro, seja lá o que for. O dinheiro da minha empresa que roubaram, o meu dinheiro roubaram. Roubaram o seu dinheiro, mas ele não é seu mais. Agora o dinheiro é do ladrão. Então, aceitar é não resistir ao que está acontecendo. Quando eu não resisto, eu saio do estado de sofrimento, eu aceito essa balança da vida. Então, esse movimento do soltar. Abre a mão, solta. Solta. Tem um exercício que eu faço, que é muito legal,
Não sei se você tem perto de você alguma coisa, uma caneta, de preferência que seja uma caneta, algo que não é importante para você a ponto de não pode quebrar. Se quebrar, você não se incomoda. Ai, cuidado, não vai pegar caneca, essas coisas. Não pegue nada que quebre, pronto. Se você tiver alguma coisa na sua mão, eu tô aqui com pilha do meu negocinho aqui, porque eu falei, vai que acaba, eu tô com as pilhas. Então, ou depois você pode fazer essa experiência em casa. Pega uma coisa na mão, pronto, segura. Agora solta. Solta. Se você perceber, demorou para você soltar. Em segundos, mas demorou. Por quê? Porque nós temos dificuldade em soltar as coisas. Porque se eu soltar, o que é que vai acontecer? Se eu soltar, isso aqui pode... O que pode acontecer se eu soltar? Ou seja, nós temos uma ideia de que eu estou controlando, então isso está seguro. Porque eu estou controlando, eu estou olhando, eu estou cuidando. Isso é meu. Isso aqui é meu. Seja um pensamento positivo. Então, eu fico tentando segurar o pensamento positivo na minha cabeça. Só pensamento positivo. Ai, 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 ai. Eu fico tentando controlar ele. Porque se eu fico forçando, ele fica aqui. E a verdade é, o controle... Aí, olha só, tô falando do controle. Daqui a pouco a gente fala do soltar, que tá tudo conectado. O controle, ele está em não controlar. Quando você solta, por exemplo, eu não quero mais ficar bravo, eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais ficar triste, ai, cansei de ficar triste, as pessoas falam comigo, eu fico triste, minha mãe fala, eu fico triste, alguém me xinga no Instagram, eu fico triste, eu não quero mais ficar triste, eu quero só ficar positivo, eu quero só ficar feliz. Quanto mais eu tento não ficar triste, isso aqui é a tristeza. Vamos pensar assim, isso aqui é a tristeza. Eu não quero isso aqui. Isso aqui eu não quero. Eu quero isso aqui longe de mim. Tá? É isso que a gente está falando. Eu não quero isso. Isso nós estamos dando o nome de tristeza. Eu quero só alegria. Eu tô aqui, alegria. Eu não quero isso. Para evitar isso, o que é que eu faço? Eu fico assim, ó, eu não posso ficar triste. Eu não posso ficar triste. Eu não quero ficar triste. Essa pessoa me deixou triste, eu não posso ficar triste. O que é que eu estou fazendo? Eu estou segurando isso, mantendo isso aqui no meu controle entre aspas, então eu seguro isso aqui, eu seguro a tristeza, eu mantenho ela aqui no meu controle para ter a ilusão de que eu estou controlando ela. E ela nunca vai se manifestar, porque eu estou controlando. Aí quando ela aparece, eu ponho ela para lá um pouquinho, assim, eu ponho ela mais para baixo. Quando ela vem mais perto de mim, assim, que eu vou olhar para ela, não, eu ponho ela mais para cá. E eu estou controlando ela, na tentativa de não sentir ela. Mas eu estou olhando para ela, eu estou segurando ela, eu estou focando nela. Quanto mais eu foco numa coisa, mais aquilo ganha energia. Isso isso não é nem misticismo, isso aqui é ciência pura. Coloque energia no seu trabalho e esquece do resto. Esquece de comer, esquece de fazer sexo, esquece de sair e se divertir. Só coloca energia no seu trabalho e veja o que acontece. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai trabalhar bastante e, consequência disso, vai ganhar dinheiro. Então, tudo que você põe energia demais... Foca, você manifesta. Então, se você fica segurando, solta. E por que a gente não solta? Porque a gente acredita que a tristeza não é bom. Porque a gente não aceita essa balança da vida, essa polaridade. E aí, a gente pega nas religiões ou nas orações uma forma de nós amenizarmos as nossas dores internas. Então, eu vou na missa, eu vou fazer uma oração, porque naquele momento... Olha só o que acontece cientificamente. Vamos analisar. Naquele momento, o que é que eu estou fazendo? Eu uno as minhas mãos. As minhas mãos não estão mais segurando em nada. Eu não estou tentando controlar nada. O que é que eu faço? Eu junto elas e eu falo, meu Deus, me ajuda. Tomara a Deus, meu Deus, socorro. E até é instintivo, é até natural essa fala. Meu Deus, me ajuda.
Nesse momento, nós estamos trazendo uma força superior, nós damos poder para uma coisa fora de nós, para uma inteligência fora de nós que nós chamamos de Deus. Nós trazemos essa inteligência e falamos, por favor, cuida de mim, me ajuda. E soltamos aquele problema. Então você tem um problema, eu não consigo vender. Aí esse aqui é o problema, eu não consigo vender, eu não consigo vender, eu não consigo vender. Aí você fica o dia todo olhando para isso. A venda tá fraca, eu não consigo vender, eu tenho que vender mais, eu tô vendendo pouco, eu tô vendendo pouco, O que é que você está criando na sua vida para amanhã? Menos dinheiro, menos venda, mais problema, porque você só está olhando para isso. Então o soltar é assim, ó, eu tô com pouca venda. Ok, mas eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para minhas vendas. Então, eu estou vendendo bastante. E muitas vezes a religião ou a oração, ela vem nos dando esse apoio. E aí na oração a gente fala assim, que seja feita a sua vontade. Mas no fundo, bem lá no fundo, você realmente confia nessa sua fala? Que seja feita a sua vontade? Coloca para mim a sua honestidade. Seja íntegro com você. Seja íntegra. Você realmente confia que a vontade dele ou dela, ou seja lá o que você entende como Deus, o universo, pode não ser a sua vontade, por exemplo. Você confia nessa vontade divina? Escreve para mim se você confia nessa vontade divina. Gente, chegou um monte de mensagem aqui. Nossa Senhora. Kelly colocou que fala sempre isso pro namorado. A Patrícia, de tanto não soltar, a gente atrai justamente o que não queremos. Isso. Quando colocamos energia em algo, eles crescem. Isso. Exato, que bom. Vocês estão tudo sacando. Nossa, estava até tomando remédio para ansiedade. Isso. Olha lá, Edilane. Edilane, cara, bem-vinda ao clube. A humanidade toda está passando por esse processo. Está precisando tomar remédio. Para ansiedade, assim. Por quê? Porque esse não entendimento. Olha como é importante você ter... E aonde que eu estudo? Por exemplo, se você me fala assim, Rafa, aonde que você teve essa sabedoria, esse estudo, esse conhecimento, né? É através da filosofia, por exemplo. A filosofia, ela fala assim para nós. Bom, ruim, certo e errado, balança. A vida é uma balança. Você tem que sair dessa dualidade da balança. Você tem que parar de tentar controlar a balança e você tem que ser o quê? O fiel da balança. O que é o fiel da balança? É aquilo que não se move. Já percebeu que a balança ela tem um meio, que é o fiel dela, e ela tem a balança que fica aqui. Então, imagina que aqui é o meu fiel. Eu sou o fiel da balança e aqui é o meu braço, a balança. É isso, ó, bom, ruim, certo e errado. Enquanto eu fico... isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, eu gosto, eu não gosto, eu creio, eu não creio. Enquanto eu fico nesses olhares para a dualidade da balança, eu fico num processo de sofrimento, eu fico num processo de tentar controlar a vida. E ser o fiel da balança é ser esse centro, esse meio, aonde não se move, aonde é incondicional, aonde só observa a vida balançando e flui com o que é. Isso você vai estudar num caminho, por exemplo, de filosofia. O Vedanta ensina muito isso. Escolas, esotéricas, você aprende muito isso. E também no curso da TQC Cura Quântica. Inclusive, o curso da TQC Cura Quântica, eu vou ministrar ele no dia 9 e 10 de dezembro, aqui na cidade de Limeira, interior de São Paulo, 40 minutos de Campinas, 2h30 de São Paulo, não é longe, fica perto da rodoviária de Limeira mesmo, aqui é onde é o espaço que eu vou dar o curso para vocês, que é aqui no Espaço 7 Planos. Dentro do curso da TQC Cura Quântica, nós vamos estudar como que eu me torno esse meio, como é que eu me torno isso, porque aí é a nossa maior dificuldade. Recebi respostas aqui. A Andressa colocou, eu confio, Rafa. A Edilane colocou, eu confio, Rafa. Mas olha só, 2 pessoas colocaram. E que bom. 1%, eu acho que é 1% do que está aqui realmente confia, né? E outras pessoas ficaram em dúvidas, não quiseram colocar, não quiseram arriscar e tudo bem. Isso também não é nem para mim essa resposta, é para você. Então, seja feita a sua vontade e soltar. É aqui que começam os milagres a acontecer. Então,
A sua vida tá num mar de bom, ruim. Cara, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam: ai, Rafa, eu tô tendo muita oscilação emocional. Eu tô ficando muito estressada, daqui a pouco eu tô muito feliz. Eu falei: tá, mas será que não tá acontecendo coisas que tá te deixando feliz, outras coisas que tá te deixando triste durante o dia? Será que realmente não tá acontecendo coisas? Porque a gente tem tanto acesso à informação hoje que você entra no... Você pode estar feliz. Abre o Instagram. O que vai vir? Notícia de guerra. Você vai ficar feliz lendo a notícia? Não. Aí o que a gente faz? Ai, não quero nem saber. Só que não adianta você não quer saber. A informação já entrou. Você já consumiu essa informação. Essa informação já ativou você. Quer você goste disso ou não. Por quê? Porque a sua mente, ela é automática. O seu corpo, as suas emoções, ela dispara hormônios automáticos. Quer ver? Vamos fazer uma experiência disso? E você vai ver que você não pode controlar. A Ivone colocou: eu entrego para o universo e confio. Que bom. Vamos fazer uma experiência. Eu vou ativar em você uma informação. Observa que o seu corpo, a sua emoção, você não tem como ficar só positivo quando essa informação entra. É impossível, porque você não tem poder sobre o corpo. O corpo, ele é automático, ele é uma inteligência, cara. Corpo humano é inteligência pura e funciona sozinho, não precisa de você. Você não precisa ficar falando pro seu intestino, funcione porque eu quero fazer cocô. Rim, filtre o meu sangue direitinho porque eu quero fazer xixi com saúde. Coração, bata, você não faz nada disso. Tudo isso está acontecendo. Ok? Então isso aqui é automático. As ativações hormonais, emocionais também são automáticas. Vamos fazer uma experiência? Eu vou convidar você a colocar o foco, a sua atenção na sua respiração. Observa a respiração. Ela está acontecendo a todo instante. Você não precisa respirar para viver. A vida, o seu corpo respira sozinho, tá? Muitas vezes a gente nunca parou para pensar sobre isso, mas é. Você não respira, você é respirado pela vida. E agora eu vou te pedir para colocar o foco nesse ato. Ato da vida, ato da respiração. Vai lá. Não feche seus olhos. Não alinhe sua coluna, não precisa. Claro, automaticamente quando a gente foca na respiração, vem mais consciência, então a gente alinha. Se você quiser alinhar, ótimo, mas não feche os seus olhos, não precisa. Só coloca a atenção na respiração. Percebe que o convite que eu fiz, automaticamente a sua respiração ficou mais profunda? Ela estava curtinha. Tá pensando. Enquanto você pensa, a sua respiração é curta. E isso agita o seu corpo. Quando eu falo para você, foca na respiração, e se você está fazendo a experiência, naturalmente, você aprofundou. E algo mudou. E você já relaxou. Observa. Agora, continue focando na respiração. Observa que os seus ouvidos me ouvem e você não precisa se esforçar para me entender. Você pode continuar focando na respiração enquanto me escuta. Olha que delícia. Faz a experiência. Não acredita no que eu falo, faz a experiência. Foca na respiração e observa que você continua me escutando. Você não precisa se esforçar para me entender. Você não precisa ficar pensando para me entender. Tem gente que até frisa a testa aqui para tentar entender o outro. Não precisa. O entendimento está acontecendo. Automático. Foca na respiração que você vai fazer essa experiência. E agora inclui o som externo a você. Talvez tem carro que passa, pessoas que falam, passarinho que canta. Observa, continue focando na respiração, de olho aberto, e observa que você continua percebendo todos os sons. Talvez você comece a ficar até mais consciente de sons que você não estava nem percebendo. E observa, quando você foca na respiração, não precisa se esforçar para ouvir, não precisa se esforçar para ver. Olha, faz a experiência de olhar enquanto foca na respiração. Precisa se esforçar para ver? Para você enxergar as coisas? Não. É automático. Para você entender o que você está vendo, precisa se esforçar? A não ser que é um objeto muito difícil e está longe, mas coisas que está aqui para você.
você bate o olho, você sabe, você já sabe o que é. Não tem uma necessidade de comentar, analisar, raciocinar. Foca na respiração e faz essa experiência. Visão acontece, você não precisa se esforçar para ver, nem para entender. Você continua me escutando, sem se esforçar. Você sente a temperatura, sem precisar. Agora eu vou ativo. Continua com esse foco na respiração e observa como o seu corpo vai reagir a essa informação que eu vou colocar no espaço. Vai lá, foca na respiração e observa. Criança passando fome. Cachorro, animais sendo maltratados. Desmatamento. Poluição dos rios. Inspire, expire e observa. Percebeu que ficou desconfortável? E você não tem controle de não sentir o desconforto. Agora eu vou ativar outra informação para você, que vai ser o outro lado da balança. E observa como o seu corpo reage. Foca na respiração. Sorriso banguelo de uma criança. Reflorestamento. Cachoeira, pôr do sol na praia. Uma viagem inesquecível. Respire e observa como seu corpo reage. É automático. E muitos de nós estão tentando parar esse automatismo. E é impossível. O que você pode ser é apenas o fiel da balança. Olha só, eu já te dei uma experiência. Você vivenciou o lado negativo da balança, você vivenciou o lado positivo da balança e você viu essas duas situações ativarem automaticamente. O foco na respiração alinhado com a vertical te deixa no fiel da balança. Então, dia 9 e 10 de dezembro, eu vou dar o curso da Transformação Quântica da Consciência, que é a TQC Cura Quântica, onde você vai aprender a aplicar uma cura quântica. E é muito simples. Você não tem que ter estudos, você não tem que ter primeiro grau, segundo grau, faculdade, nada. Você não tem que ter lido nenhum livro, você não precisa de nada. Você não é para terapeutas, não é específico, é para todo ser humano que sentiu o chamado e quiser dar um passo a mais na sua evolução. Porque você vai, dentro da TQC Cura Quântica, você aprende primeiro o que é esse soltar. Quando a gente fala, meu Deus, seja feita a sua vontade, e soltar, e aí o milagre acontece. Os milagres acontecem no soltar. Então você vai aprender na TQC Cura Quântica como sai dessa balança. E consequentemente, a sua ansiedade pode diminuir a sua ansiedade, a sua depressão. Tem pessoas que quando vêm para o curso se cura de problema físico, se cura de problema mental, emocional, espiritual. Você vai aprender a fazer isso para as pessoas à sua volta. Então, se você é dona de casa, ou é sua mãe, é sua irmã, é sua amiga, você pode usar essa cura quântica para aplicar para uma dor de cabeça, para uma dor no joelho, como coisas mais graves, como câncer, como problema de visão, problema mental. Cara, tem infinitas possibilidades. As pessoas têm se curado de muitas coisas. Tem um depoimento da Lorena. A Lorena ela teve um deslocamento de vértebra. Com a cura quântica, ela parou de tomar as morfina. Então, assim, tem muito depoimento incrível da cura quântica, né, desse método que é a TQC Cura Quântica. Então você vai aprender a facilitar isso para as outras pessoas. Você vai ser um ponto de luz no mundo. Mais uma pessoa iluminando o planeta, que é disso que a gente está precisando. Então estou convocando os seres de luz que sentem o chamado, né? Porque nós estamos precisando de mais pessoas ancoradas no ponto zero. O que é ponto zero? É o coração, é a fé, a verdadeira fé. A fé verdadeira, ela não é o ato de você botar o joelho no chão, ela não é o ato de você rezar repetidas vezes a mesma coisa durante anos, ela não é o autoflagelo, ela não é sofrimento, isso não é fé.
Isso não é fé, isso aí é tentativa de controlar alguma coisa. A fé verdadeira é aquela que você solta, mas o soltar dentro de você. Pensamento está negativo, você está lá com aquele pensamento ruim. A fé é você sacar que, isso aqui é natural, é só uma onda baixa que eu estou vivendo, eu estou do outro lado da balança, então eu vou para o meu lugar de paz, eu vou para o meu ponto zero. Eu vou para um lugar que é um com Deus, né? E aí eu posso aplicar a cura quântica em mim, né? Eu posso aplicar. Você vai aprender então a aplicar em você, você vai aprender a aplicar essa cura para as pessoas e também à distância. Então não só presencial, se a pessoa está do meu lado eu aplico a cura quântica. Não, você vai aprender a fazer isso à distância. E vai ser o sábado o dia todo e o domingo o dia todo. E nesses 2 dias nós vamos ter praticamente uma imersão. Eu chamo de retiro espiritual. De repente você não está querendo aprender cura quântica, de repente você não está querendo nada disso. Você só quer uma imersão em você quer um retiro espiritual. Até que esse curso ele também é para você que quer apenas um retiro espiritual. Você está querendo ir mais fundo dentro de você, encontrar esse lugar de paz em você e não lá fora. Você quer sair dessa balança da dualidade, você quer ser o fiel, você quer ir para esse lugar de paz em você. Esse curso é para você também. E de bônus, de quebra, você vai aprender a facilitar uma cura. Você pode usar isso ou não. Não importa, não, né? A minha experiência, quando eu comecei a minha jornada, comecei com meditação, acho que com muitas pessoas. Eu vou começar a meditar. E fui tentando as meditações guiadas. Só que a minha mente não parava. E não para até hoje. Então ficava aquela coisa, mas qual era o problema? Eu brigava com a mente, eu tentava parar a mente, eu ficava muito irritado na meditação. Mais me estressava do que me acalmava. E eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso. Quando eu fiz essa imersão na transformação quântica da consciência, que na época eu fiz online, mas depois eu fiz o despertar presencial. Cara, hoje eu medito com muito mais potência, com muito mais eficaz, sabe assim? Na verdade, hoje eu reconheço que eu vivo em estado meditativo. Eu ando em estado meditativo. Eu vivo a minha vida em estado de meditação. Aquilo que o Osho fazia todo um processo, né? O Osho falava assim: entre no silêncio. Silencie a mente e acesse esse silêncio. Pronto, consegui. Agora, abra os olhos e viva a sua vida nesse silêncio. E aí é o desafio. Mas com o método, com a forma que a transformação quântica da consciência, que é esse curso, TQC Cura Quântica, no dia 9 e 10 de dezembro aqui em Limeira. Com essa forma, com essa metodologia, com esse passo a passo, cara, ficou muito fácil de acessar esse lugar em mim, enquanto andando, enquanto vivendo, enquanto escutando, enquanto falando. Se você perceber, esse pouquinho de experiência que você teve comigo já trouxe uma mudança para você. Então imagina isso hard, a nível hard, isso potencializado, porque a gente vai ficar o dia todo estudando isso. O dia inteiro, a gente vai ficar um retiro, 2 dias inteiros que a gente vai ficar, né? A Patrícia me falou aqui, iniciei também na meditação guiada e quando percebi que estava me sentindo melhor, eu me perguntei por que não fiz antes. E escrevi tudo errado. Não, eu entendi. Sim, a meditação ela é muito importante porque ela vai nos ajudar a soltar a mente, porque a mente controla, né? E na TQC Cura Quântica você vai entender quem é você também, você vai um pouco mais longe. Porque primeiro é você conseguir parar a mente. Segundo, é você entender que você não é a mente, é diferente. Quando você desperta para esse segundo estado de consciência, que é o eu reconheço que eu não sou minha mente, fica mais fácil ainda você ficar presente. Então existem esses 2 níveis. Primeiro nível é, consegui parar minha mente, a meditação funcionou. Ok. Yoga, qualquer coisa, funcionou. Dar tiro, arco e flecha, ler livro, corrida, minha mente parou. Mas aí existe um segundo passo, um segundo estado. É subir mais um degrau na experiência, na evolução. Que é o quê? Eu reconhecer, eu perceber, eu sentir que eu não sou a minha mente. A minha mente fala sozinha.
ela é automática, ela é um programa. Eu ver isso é muito fantástico, porque aí não tem mais identificação. Aí você não fica mais tentando parar a mente. Aí você simplesmente entende que ela é o que ela é, né? E você é quem você é. E a partir disso viver num estado de presença, um estado de meditação. Então esse curso, Transformação Quântica da Consciência, TQC Cura Quântica, ele é esse retiro espiritual que vai trazer para você um salto quântico de consciência, vai te elevar para uma dimensão muito maior do momento em que você está. Elevação de consciência, nós estamos elevando para o chakra do coração. Nós estamos vivendo nesse momento o chakra básico, que é o físico, mental e emocional. A maioria da humanidade está vivendo só esses 3 chakras, né? Isso você aprende no curso também, a gente fala disso. Com o estudo, você vai subir consciência para o chakra do coração. Nós vamos acessar a nossa incondicionalidade do nosso ser, aonde nós conseguimos abrir possibilidades de cura. Então é assim, ó, você vai sentado... Eu vou te contar um caso. Eu adoro falar desse caso, porque é um caso muito real para mim e foi muito incrível. Eu recebi uma mensagem de um amigo, ele me chamou, falou: Rafa, vamos dar uma volta, você pode me escutar? Eu queria conversar. E aí eu pensei a gente dar uma volta no shopping aqui perto. Falei, vamos. A gente foi. Encontrei com ele lá e ele começou a desabafar comigo. E eu só escutei. Eu fiquei escutando. A gente sentou numa cadeira e eu fiquei escutando e eu percebi que a minha mente estava muito cheia de ruídos, muito de... Sabe, tipo, pensamento negativo sobre o que ele estava falando. Eu estava tentando ter... Minha mente tinha uma opinião, ele deveria fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, ficou falando enquanto ele falava. Então eu não estava escutando de verdade. Eu estava escutando o que eu estava falando. Mas aí eu falei, nossa, deixa eu ficar presente. Tudo aqui rapidinho, né? Presença. E apliquei a TQC Cura Quântica. Eu apliquei esse método da cura quântica que você pode aprender. Eu apliquei. Sentado na mesa com ele. Eu apliquei olhando para ele, escutando ele com mais presença. Acessei ponto zero em mim, fiquei no meu silêncio interno. Fiquei ali quietinho. Quietinho mental. Porque quietinho aqui eu tava, mas aqui não parava. Mas aí eu acessei esse ponto zero, silêncio total. Ele terminou de falar e ele falou assim, Rafa, o que é que você acha? Mas ele ficou tipo assim uns 20 minutos falando. E ele me perguntou, o que você acha? Depois que eu terminou de falar. A hora que eu dei aquele respirado para falar, ele fez assim. Nossa, peraí, Rafa, fiquei um pouco zonzo. Deu uma tontura nele, do nada. Ele ficou meio assim, ficou meio passado. Aí eu comecei a rir, porque o que eu ia falar também sumiu, eu já até esqueci o que eu ia falar. Eu olhei pra ele e falei, você tá bem? Não, eu tô bem. Era outra pessoa. Eu falei, então vamos ali naquela loja que eu tô precisando comprar um negócio. Aí ele foi comigo na loja, eu nem precisei falar nada. O que eu cheguei à conclusão depois, analisando com mais calma? Porque eu falei, cara, o que aconteceu? Enquanto ele falava e eu tava na minha mente, ele tava lá no sofrimento dele e eu sofrendo junto, e não sei o quê, dentro e fora, aquilo acontecendo. A hora que eu lembrei, eu falei, mas peraí, isso aqui pra mim não tá legal esse lugar, tá muito ruim, escutar isso tá muito desconfortável. Mas aí eu acessei ponto zero, eu apliquei uma cura quântica em mim. Ele entrou nesse campo quântico de ponto zero, porque ele estava na minha presença, ele entrou nesse campo e ele também se curou. Esse perder sentido dele, essa tontura que ele sentiu, é porque a informação que ele estava focado, com a presença do ponto zero, ela foi consumida, ela desapareceu. É assim que acontece uma cura quântica. A cura quântica ela acontece, a informação desaparece e você dá o salto de você doente para você saudável. Você salta no campo quântico, existe um salto quântico, você aprende isso no curso, tá? Então vem fazer o curso que você aprende. É o que essa ciência, eu vou explicar. Então, ele teve esse salto. E aí, eu achei muito graça, porque eu senti meu coração abriu, ele se sentiu bem e acabou a história, acabou o problema dele. Então, assim, esse curso, essa imersão, ele não vai fazer bem só para você, mas ele vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta. Para o teu marido, para o teu filho, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu dinheiro. Mas não que você vai vir fazer porque você vai ajudar o outro. Normalmente a gente busca, às vezes, um trabalho assim energético, um trabalho de autocura, ou de cura quântica, reiki,
Geralmente a gente busca para querer ajudar as pessoas, tá? Mas o meu convite é, vem para se entender, vem por você. Para você dar o salto na sua vida, não para fazer para o outro. Isso vai ser consequência, isso aí naturalmente vai acontecer. Aí você vai entender o que Jesus falava. Somos filhos do mesmo Pai, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Hoje a ciência vem provando aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus fazia. Jesus andava, ele era um ponto zero, ele andava e as pessoas que tinham fé se curavam. Então é a mesma coisa que você vai aprender, é uma mecânica. O que Jesus fazia não é nada místico, não é nada esotérico, algo fantástico. As religiões colocaram Jesus num lugar muito fantástico, não é a verdade. Ele falou, somos irmãos, somos iguais. Jesus andava descalço no meio do povo para mostrar que era igual. Não porque ele era o Salvador, ele era arrogância pura na terra, não. Jesus nunca catou o microfone e falou, sigam a mim porque eu sou a salvação. Jesus nunca fez isso, ele nunca foi. Ele só andava, as pessoas sentiam a presença dele, chegava e a partir dali ele falava, ele se comunicava. Mas ele não obrigava ninguém a gostar, ele não maltratava ninguém. E ele falava, cara, a samaritana, né, que estava tendo um fluxo contínuo, ela tocou a veste dele. Ele percebeu que alguma coisa, que um salto quântico aconteceu ali, porque ele sentiu o campo dele, fez bum. Ele falou, nossa, alguma coisa aconteceu. Ele olhou para trás e ele viu a moça curada chorando. E ele virou para ela e ela disse assim, né, toquei sua veste, obrigado, você me curou. E ele disse assim, eu não te curei, não foi minha veste, não fui eu, foi a sua fé. Ou seja, você acreditou e você quis. Além de acreditar, é querer. Porque às vezes a gente acredita, mas não quer. E ela quis. E por ele ser um portal de ponto zero, ela passou. Né? A consciência. Voltamos. Recebi uma ligação que atrapalhou tudo. Mas vamos lá para mim encerrar, eu tenho um atendimento agora. Então, ela simplesmente teve um salto quântico de consciência com a presença dele. Ponto zero. Né? Então, é isso que nós vamos aprender. É isso que você aprende dentro do trabalho da TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência. Não estou dizendo que esse trabalho desmerece o que Jesus foi. Não, pelo contrário. Ele é um manualzinho que fala para você, faz isso, 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 que é assim que você faz o que Jesus falou para fazer. Porque Jesus disse, me segue, faz o que eu faço, que assim você vai ser feliz. Seja como eu sou, que você vai ser feliz nesse planeta. Se você ser igual todo mundo está sendo, você vai ser infeliz, você sempre vai ter problema. Faça como eu, siga os meus passos. Não é me idolatre, siga os meus passos. Faça como eu. Eu estou sendo exemplo para você. Seja esse exemplo para os outros também. Então eu entendo que a TQC Cura Quântica, ela é esse manualzinho que, de uma forma muito mais atual, porque o manual está lá na Bíblia, mas é muito antigo, é cheio de parábolas. Não cabe mais para nós isso aí. A gente está numa outra vibe, a tecnologia avançou, não dá mais para falar em parábolas. A gente tem que falar agora de ciência. A quântica está tão bonito porque ela mostra o que Jesus falava e não está desmerecendo Jesus, só está reafirmando o cara, entendeu? Buda, a mesma coisa, Buda falou a mesma coisa, Lao Tse. Então a transformação quântica da consciência, ela é um manual atualizado, ela é uma coisinha mais atual, de como ser feliz nesse planeta. Como você pode transformar, curar a sua vida instantaneamente sendo um com o Pai. E isso, você não precisa deixar de comer feijoada, você não precisa parar de fazer sexo, você não tem que parar... eu não posso mais transar, não posso mais beber cerveja. Cara, é bobagem isso. Jesus ia para festa, ele bebia vinho. Para que Jesus multiplicou vinhos lá? Ele era fanfarrão, beberrão, comerrão, tá na Bíblia isso. Jesus era humano como nós. E a TQC Cura Quântica vem nos dando esse manual de nos aproximar mais de Jesus, tá?
Assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz, muita paz. Espero que essa live tenha sido contribuição para você. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Eu vou postar ela vai ficar gravada. Se você está assistindo gravado, deixa seu comentário. Que foi bom para você, para mais pessoas ver o que foi bom. Se você gostou, compartilha com seus amigos, coloca nas suas redes sociais, se você tiver coragem, porque eu sei que nem todo mundo tem coragem de postar esse tipo de trabalho nas suas redes. É assim mesmo, as pessoas têm vergonha. E tudo bem, eu também já passei por isso, de ter vergonha. Mas hoje a minha vida é dedicada a isso, a falar do amor, a falar da verdade. E a verdade liberta. Um beijo no seu coração, fique em paz. Namastê.